Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a minha skin, eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas eu tô aqui com a minha skin de roupa de roupa de dormir. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre laser terapia, né? A gente já teve uma introdução ali falando como liga o aparelho, vocês já sabem, vocês já atenderam pacientes. Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre a laser terapia em si mesmo, né? As propriedades, o que faz essa terapia ser tão eficaz dentro da odontologia, dentro de outras áreas. Então, a gente tem que começar essa monitoria falando sobre os conceitos físicos, né? Então, vamos resgatar um pouco do que vocês viram lá no ensino médio e a gente vai falar sobre alguns conceitos físicos aplicados à laser terapia, tá bom? Então, vamos lá. O que é a luz, né? No ponto de vista mecânica, a luz ela consiste em pequenos pacotes de energias, fótons que se propagam em forma de ondas, dando à luz esse caráter dual onda-partícula. E aí, dentro desse aspecto da luz, a gente tem algumas propriedades ondulatórias que estão relacionadas com o laser. A primeira é a frequência. A frequência, ela é dada pelo número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. Então, a frequência é isso aqui, ó. Eu tenho um tempo x. E aqui, essas oscilações, esse número de oscilações é justamente a frequência, certo? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Então, isso aqui é o comprimento de onda. Vamos lá pegar essa dicasinha. Quanto maior o meu comprimento de onda, menor é a frequência. É inversamente proporcional. Por quê? Porque quando eu aumento esse comprimento de onda, se eu aumento esse comprimento de onda, eu vou diminuir o número de oscilações, porque eu estou aumentando essa distância. Então, quanto maior o meu comprimento de onda, menor a frequência. Já quando eu tenho o menor comprimento de onda, como tem nessa imagem aqui abaixo, eu tenho maiores oscilações. Então, eu tenho uma maior frequência. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. E aí, dentro disso ainda, dessa nossa introdução, a gente tem o que é chamado de espectro eletromagnético da luz. É o que é que eu consigo enxergar, o que é que eu não consigo, o que é visível para mim, o que é que não é visível. Para o ser humano, o que é visível é entre 350 e 400 nanômetros a 750 nanômetros. Dentro desse espectro, a gente trabalha na laser terapia com a luz vermelha, certo? Que é aqui 600 nanômetros a 700 nanômetros. A gente trabalha dentro da laser terapia com a luz vermelha, dependendo de onde eu quero trabalhar, certo? E aí, o infravermelho, a gente já não consegue. Ó, a gente já não consegue enxergar, porque ele não está dentro do espectro da luz. Ah, João, quando eu ligo o laser no infravermelho, tem lá uma luzinha, mas aquela luz é para guiar. Ela não é a luz infravermelha. A gente só consegue enxergar visivelmente a luz vermelha, né? Dentro desse espectro da laser terapia, tá? Mas a gente consegue enxergar a luz azul, a luz amarela, a luz verde, certo? Continuando. Dentro da laser terapia, a gente tem alguns propriedades específicas que tornam esse tipo de luz bem específico e bem importante a ser falado. A monocromaticidade ela é caracterizada pela emissão de fótons com o mesmo comprimento de onda. Nesse gráficozinho, ó, a gente tem o gráfico X e o gráfico Y. No gráfico X, eu trouxe uma luz de comprimento de onda que variava. Tipo essa luz que a gente tem no nosso quarto, ela é uma luz que tem um comprimento de onda variável. Então, durante o percurso de tempo, eu tenho uma diferença de comprimento de onda. Já no laser, ele consegue, no momento da sua aplicação, ter o mesmo comprimento de onda. Como tem aqui exemplificando na imagem. Outra propriedade é a coerência. Já que a gente está falando que aquela luz ela transmite
durante o seu percurso em apenas um comprimento de onda, ela tem a mesma frequência. Gente, é uma coisa puxando a outra. Então, ela transmite, ela é propagada com o mesmo comprimento de onda, logo, ela é propagada com a mesma frequência. E colimadora, um feixe único em uma mesma direção, tá bom? Ó, o laser transmite um feixe único em uma mesma direção, sendo paralelo e não divergente. Paralelo e não divergente. Por isso que a gente usa o laser a 90 graus, certo? E aí, o laser ele tem alguns efeitos biológicos quando a gente está trabalhando com ele, que é a reflexão, radiação eletromagnética que incide numa superfície e retorna para o meio onde foi originada. Para efeitos biológicos, não é interessante que exista essa reflexão, ou seja, que a luz bata na pele, vamos supor, no tecido, e volte. Não é interessante. É interessante que exista uma absorção dessa luz. Então, a reflexão, ela não é algo, não é um efeito muito bom quando a gente fala de laser terapia. A absorção. Nos tecidos biológicos, essa absorção é promovida principalmente por moléculas de águas e macromoléculas, certo? Então, dentro daquele tecido, vai ter água, né, macromoléculas que vão fazer essa absorção. E aí tem que ter muito cuidado com esse tipo de absorção. Por quê? Porque aí existe o que a gente chama de cromóforos, que são grupos de átomos que dá cor à substância. Exemplo, melanina, hemoglobina, proteínas, águas. Então, o que é que vai acontecer? Esses cromóforos, eles vão puxar mais a luz, certo? Então, talvez não tenha uma energia suficiente entregue naquele local. Por isso, quando a gente trabalha com pacientes de pele preta, a gente tem que aumentar essa energia dependendo de alguns casos, tá bom? O espalhamento é quando a luz ela reflete de partículas de dentro do tecido. Então, nos tecidos biológicos, é preferível os fótons sejam espalhados na mesma direção. Como assim? É preferível que eu aplique o laser e seja espalhado em feixe único, como eu já tinha falado, em uma mesma direção, e não assim, propagando assim. E sim o feixe único, tá bom? Então, só para recapitular, os cromóforos, eles são um grupo de átomos que dão com a substância, absorve luz com um comprimento de onda específico. A melanina, hemoglobina, proteínas e água são exemplos de cromóforos e promove, geralmente, uma menor energia entregue. Tá bom? Então, por isso que a gente trabalha dentro de uma janela terapêutica entre 600 nanômetros a 1.100 nanômetros, tá bom? Para evitar que esses cromóforos absorvam toda a energia aplicada no tecido. E, João, qual é o efeito do laser na célula? Né? Existe uma ação primária, então eu vou irradiar o laser. E esse laser ele vai promover uma ação nas mitocôndrias, promovendo assim um aumento da produção de ATP, ou seja, aumentei a produção de ATP, eu aumento a respiração celular e, consequentemente, eu aumento a energia, minha célula está trabalhando mais. Então, dentro disso, eu tenho uma modulação de dióxido nítrico em suas atividades, porque eu vou aumentar o gás oxigênio dentro da mitocôndria, porque eu estou aumentando a respiração celular, e eu vou ter reações secundárias, fatores de transcrição celular, canais de cálcio, superóxido dismutase, que são um tipo de enzima antioxidante, diminuição dos fatores quimiotáticos, bloqueio da despolarização, né, que despolarizando eu bloqueio outras reações também, regeneração neural, produção de colágeno e liberação de opioides endógenos. E aí, quais os tipos de laser que a gente encontra na clínica odontológica lá da Unicristos, né, na vida? O laser de baixa potência, que é o laser que a gente está estudando hoje, e os lasers de alta potência, que eles têm um objetivo mais de corte tecidual, ablação e coagulação, tá bom? Então, vocês vão trabalhar com esses dois tipos de laser lá na clínica. Dentro do laser de baixa potência, eu tenho dois tipos de luz, de luzes, desculpa, gente. A luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha, ela é utilizada em alvos mais superficiais, certo? Já que eu apresento um comprimento de onda menor, essa luz ela vai ter um aprofundamento menor. Então, a gente utiliza mais em pele e mucosas associadas à cicatrização de tecidos, né? E ela atinge 1 centímetro de profundidade e 1 centímetro também
comprimento, nesse sentido aqui de largura. Por isso que a gente sempre fala para vocês que é para colocar um ponto aqui e 1 centímetro outro ponto, 1 centímetro outro ponto, para evitar esse acúmulo de energia, né? O laser infravermelho ele tem um maior comprimento de onda, então além dele atingir esse 1 centímetro, ele consegue atingir um pouco mais, tá bom? Então ele é utilizado em alvos mais profundos, como ossos, músculos, nervos, certo? Então existe uma penetração além de 1 centímetro. Dentro da odontologia, os efeitos principais da laser terapia é o reparo tecidual, modulação inflamatória, porque esse laser ele vai atuar nas células de defesa e citocinas, analgesia, porque o laser, quando ele atinge lá na mitocôndria, um efeito secundário disso é a produção de opioides endógenos, regeneração tecidual, que é usando bastante na neuralgia do trigêmeo, e a redução microbiana. O laser vermelho pode ser utilizado associado a um fotossensibilizante e para matar os micro-organismos que estão naquele local. João, o laser, ele tem contraindicações? Tem sim, gente. Não deve ser irradiado em áreas infectadas ou neoplásicas, lesões sem diagnósticos, gestantes, proximidade de marca-passos, tumores benignos e lesões de retenção de muco, tá bom? São as contraindicações do uso da laser terapia. Dei uma lida mais nesse slide, que às vezes eles sempre gostam de cobrar naquelas questões de 1, 2, 3, 4. Importante o uso de óculos de proteção durante o uso do laser, paciente e profissional. Agora a gente está entrando numa parte da aula que é bem interessante, que é os conceitos de dosimetria. O que é esses conceitos de dosimetria? Dentro da laser terapia, a gente trabalha com energia, potência, densidade de energia, com diversos termos que vocês precisam entender. A densidade de energia ela é a quantidade de energia utilizada por unidade de área transferida à matéria. A potência ela é regime contínuo. No nosso laser, a potência ela é 100 mW. É uma potência única no laser que a gente utiliza lá na Unicristas. É uma potência 100 mW. E a energia é a energia total emitida ou recebida. E aí, como eu estabeleço esse tratamento? Qual tecido? Epitélio nervoso. Então, a gente para pensar como esse emoji. A gente para pensar e ver como é que eu decido, como é que eu faço isso. Então, eu trouxe essa tabelinha, muito importante. Vocês podem bater print, tirar foto. Como vai estar gravado, vocês podem assistir várias vezes. Que é uma tabelinha que ajuda a estabelecer protocolos, não determinar. Porque quando a gente fala de laser terapia, existe uma variação de protocolos. Então, essa tabelinha é mais para ajudar, não bater o martelo. Então, quando a gente fala de tecidos superficiais e a gente quer uma cicatrização, a gente trabalha com a luz vermelha. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando em uma área com menos profundidade, que eu preciso alcançar uma menor profundidade, e uma menor energia. Quando a gente fala de cicatrização, regeneração, a gente trabalha com energias baixas, tá bom? Já quando eu falo de modulação da inflamação, eu trabalho com energias médias. Exemplo, quando eu atendo um paciente que ele tem DTM, geralmente a gente trabalha com entre 2 a 4 joules. 3 joules, 4 joules. Parestesia também. Porque eu quero modular ali o processo inflamatório. Já quando eu falo de analgesia, né, ali pra dor, a gente trabalha com energias maiores. Neuralgia do trigêmeo, tem pacientes que a gente utiliza 6 joules, 9 joules. Então depende bastante do tipo de paciente, do tecido que eu vou irradiar. Lembrando que aqui eu estou falando de energia, o tanto de joules que eu vou utilizar, e não de luz. Tá bom? Não confundam tipo de comprimento de onda para energia. Vocês confundem bastante, mas aqui dá para diferenciar vendo esse vídeo, lendo os slides. Então, aqui eu trouxe uns protocolos que são tipo mais usuais, né? São mais utilizados. Mas assim, como eu falei, os protocolos eles não são estabelecidos ainda. Quando a gente fala de laser terapia, não existe protocolos fechados, tá bom? Então tem que ter cuidado. Então, quando a gente trabalha de úlceras, a gente trabalha com laser vermelho, com energias menores. A mucosite, a gente trabalha também com laser vermelho, com energia menor, de 1 a 2 joules. E quando essa mucosite ela é mais grave, que o paciente não consegue nem comer, a gente associa o laser vermelho com o laser infravermelho. Então, quando existe dor, a gente faz uma associação com o laser infravermelho.
Neuralgia, a gente trabalha com laser infravermelho, por quê? Porque é um comprimento de onda maior, então eu quero alcançar nervos com energias maiores. Parestesia, a gente também utiliza laser infravermelho, mas com uma dose medial, né? Mediana, intermediária, porque a gente quer modular o processo inflamatório. E a ardência bucal, a gente pode associar a luz vermelha e infravermelha com energia de 4 joules. Também existe o ILIB, né? Que é a irradiação intravascular do sangue com laser. A gente também pode utilizar nos nossos pacientes, geralmente pacientes que têm problemas sistêmicos, pacientes que têm reações alérgicas, a gente utiliza ele. O que a gente faz, a gente coloca essa pulseirinha que vem com o kit, coloca o laser vermelho, lá no laser vai ter a função de aplicação contínua e direta, na região de artéria radial, e tem um efeito fotoquímico no organismo todo. Então, todos aqueles efeitos que eu citei vai ter um efeito sistêmico na circulação sanguínea desse paciente. Então, eu trouxe um caso para a gente finalizar nossa monitoria da professora Ellen Tolentino. Ela posta vários casos sobre lasers e radiologia. Radiologia e estomatologia, perdão. Então, assim, eu acho bem interessante vocês darem uma seguida nela, por enquanto fazem estômago, tem muitas dicas. Então, aqui, a paciente chegou no consultório com herpes simples. Aqui, ela rompeu essas vesículas. Isso aqui a gente chama de vesícula, tá, gente? Dentro dessas vesículas tem muito vírus, né? Muito micro-organismo, é muito virulento. A gente rompe essa vesícula, aplica o ácido de metileno, que é um tipo de fotossensibilizante, por 5 minutos. Depois a gente aplica o laser vermelho, 660 nanômetros, com energia de 9 joules, geralmente, mas 6 joules pode ser utilizado, dependendo do professor. E aí, ó, como eu chego aqui no outro dia, aqui, ó, a paciente não tem dor, já tá com crosta, e aqui foi aplicado só o laser mesmo para fazer a cicatrização, o laser vermelho de 1 joules. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deem um like aqui no YouTube, comenta, porque me ajuda bastante também a interagir nos meus outros vídeos. E é isso, gente, muito obrigado.